Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Mateus capítulo 16, do 21 ao 23, que diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-se de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém? Eu queria que a igreja voltasse a pegar o texto que o nosso presbítero Alexandre leu. Vou fazer uma leitura, uma exposição bem objetiva, né? Porém, haveremos de ver algumas verdades que esse texto nos tem a aprender nessa noite. Amém? Meus amados, o texto que nós lemos é bem profundo, é um texto pequeno, entretanto, ele narra a história em que Jesus prediz sua morte, sua ressurreição, onde Jesus de fato está mostrando uma perspectiva que não se atém meramente à terra. E tem muitas pessoas que têm uma perspectiva errônea do Evangelho, a achar que se tem vantagem no Evangelho é viver as benéficas da terra, né? Eu vi alguém comentando, dizendo que o crente, né, que usa uma máscara, ele não tem fé. E eu ignorava tal ignorância, né, dessa pessoa, porque o crente não está isento de pegar corona ou qualquer outra enfermidade. Jesus em nenhum momento disse que nós haveríamos de ter vantagem na terra por estar isento de problema, posto ele disse: no mundo tereis aflições. A aflição faz parte da caminhada do crente. Amém? Agora, a maior vantagem de sermos crente não ser a isenção de coronavírus. A maior vantagem de sermos crente não é termos um carro, termos casa própria, estabilidade. A maior vantagem de sermos crente é um dia, quando nós fecharmos os nossos olhos, termos a certeza da salvação eterna. É isso que Jesus deixou bem claro. Os discípulos ficaram estarrecidos quando oraram, e endemoniados eram libertos. Quando oraram e vidas eram de fato curadas, e Jesus deixou bem claro: não vos alegrei porque os espíritos vos submetem, mas antes vos alegreis porque os vossos nomes estão arrolados nos céus, meus queridos. As pessoas querem um evangelho com uma perspectiva terrena, e o que tem a ver, pastor, essa narrativa com o que o senhor está falando? Tudo, porque o Pedro tinha uma perspectiva de um evangelho terreno, que Jesus não deveria morrer na cruz, que Jesus não deveria sofrer, que Jesus não deveria de fato estar em situações de calamidade. E você vê que Jesus tinha uma perspectiva oposta ao de Pedro. Diz: Pedro, importa que eu tenho que morrer, porque só há ressurreição se de fato há morte. Mas as pessoas querem de fato as coisas, as benéficas do Evangelho, mas não querem o espinho, não querem a cruz, não querem a renúncia. Vocês compreendem isso? Isso não existe. O evangelho que o Senhor deixou bem claro é o evangelho de embate, é o evangelho de luta, é o evangelho de guerra, é o evangelho de cruz, mas também é o evangelho de coroa, é o evangelho de túmulo vazio, é o evangelho de glorificação, é o evangelho que ele tem os céus como a minha e a tua eterna morada. E é dentro desse viés que eu queria pensar com vocês o propósito de Deus e a perspectiva do homem. Será que a perspectiva do homem é compatível ao propósito de Deus?
Eu fico pensando quantas pessoas na sua consciência, em sua insanidade, acham que por orarem, por fazerem isso ou aquilo, são capazes de mudar os projetos de Deus. Eu quero dizer de antemão que os projetos de Deus são irrevogáveis. Ah, pastor, o senhor quer dizer que oração não muda o propósito de Deus? Não muda. A oração serve não para mudar Deus, para mudar propósito de Deus, mas serve de fato para mudar de fato o meu propósito, a minha vontade, a minha visão. Quem vai ser mudado na verdade diante desse quadro não será Deus, porque a Bíblia diz que Deus é imutável. Diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um dos características de Deus incomunicável é que Ele é eterno. E Ele automaticamente, Ele é imutável. E aí, meus queridos, eu queria pensar com vocês que os propósitos de Deus frente às perspectivas humanas. E a primeira coisa que eu quero confrontar com vocês é que os conflitos e os desafios estão nos planos de Deus. Atente para mim, o verso 21 diz: desde aquele tempo Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse para Jerusalém. Diga comigo, era necessário. Não era algo, não, é uma coisa que é um remendo, é algo, que seria uma possibilidade de ir ou não, mas diz, era necessário em ir a Jerusalém. Ele diz, é necessário que fosse a Jerusalém, que sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e ao terceiro dia ressuscitasse. Eu queria pensar com vocês de forma mais minuciosa. Analise bem que os sofrimentos, os desafios estavam lá dentro dos propósitos de Deus. E aí eu quero até a vocês a pensar, é necessário primeiramente que, diga comigo, ir a Jerusalém. O Senhor especificou o local. As coisas de Deus não é as coisas ocultas, mas é coisas que de fato Ele em dado momento, Ele torna muito mais específico. Ele diz, é em Jerusalém. E lá em Jerusalém vai ter o quê? Sofrimento. Quem vai causar os sofrimentos? Os religiosos, o clero judaico, os fariseus, os escribas. Eles, de fato, detentores da lei, que deveriam ser os guardiões da verdade do Evangelho, foram os que se levantaram contra o próprio Cristo. Eu quero aqui abrir um parênteses, meus queridos. Não pasmem vocês, aqueles que muitas vezes se levantam contra a obra de Deus, são aqueles muitas vezes munidos da própria tradição religiosa. Os piores inimigos muitas vezes não estão fora do mundo, mas dentro da igreja. Transfigurado de Bíblia, de falsos ensinos, de diversas heresias e coisas desse tipo. E você vê que o que eu quero mostrar aqui a você, que de fato Jesus mostrava a Pedro: Pedro, é necessário que eu vá a Jerusalém, é necessário que eu enfrente os fariseus, é necessário que eu bata de frente com aquela tradição. Pedro, é necessário que eu sofra. Pedro, é necessário que eu morra. Mas eu quero também dizer, Pedro, é necessário que eu ressuscite, Pedro. Isso era muito claro, meus queridos, ou não? Era muito óbvio. Era para os discípulos falarem, olha, Jesus vai à cruz, glória a Deus. Jesus vai à cruz, mas ele disse que não vai ficar só na cruz, ele vai ao túmulo, mas o túmulo vai ficar vazio. Havia uma promessa, mas eles esqueceram a promessa. Eles nem entendiam que é necessário ir à cruz. E aí eu faço uma pergunta: nós ignoramos Pedro, sim ou não? Ignoramos. Mas em dado momento, será que nós não temos a mesma perspectiva de Pedro? Quantos crentes não ignoram e oram, Jesus, acaba com essa pandemia. Por que acabar com a pandemia agora? A pandemia teve o início de Deus e vai ter o final de Deus. Vai ser no dia que Ele designar que acabe. Tem muitos crentes mais confiando na vacina da Oxford e companhia limitada do que no poder de Deus. Nós esperamos pelo Deus que fez a história, meu querido.
Deus está mostrando para o mundo que não adianta ter plano de saúde, ter Albert Einstein, ter Sírio-Libanês e tudo que você... Ele está dizendo, eu sou o Senhor da história, abalo vocês, abalo a China, abalo a igreja, abalo o inferno, abalo o mundo. Não é com o exército, é com a mera fração de um troço menor do que uma célula. Um vírus insignificante, que ele diz, eu sou o Senhor. Você está compreendendo que ele está dizendo que é Deus? E a gente não compreende os propósitos de Deus, e estamos enxergando dentro da nossa perspectiva humana, mesquinha, pensando nós que vamos alterar o dia da nossa morte, presbítero Alexandre. Não. O dia de eu nascer, o dia de eu morrer, está designado por Deus, foi determinado por Deus, e nada daquilo que Deus traçou na minha e na tua vida vai cair por terra, porque Ele é Senhor, o Senhor que inicia a conversa e o Deus que termina a história da mesma forma. Amém, amados? Diga comigo, era necessário que fosse a Jerusalém, que sofresse nas mãos dos anciãos, que fosse morto, mas louvado seja Deus, que ele não fica só na morte, só no sofrimento, mas que ele ressuscitasse. E eu trago uma notícia melhor ainda, além da ressurreição, eu quero dizer que nós hoje estamos celebrando a ceia, na esperança de que um dia ele voltará. O Cristo que estamos pregando hoje não é um Cristo do sofrimento, não é um Cristo da cruz, não é meramente um Cristo do túmulo vazio, mas um Cristo glorioso que há de vir com poder e grande glória, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará e reconhecerá que Ele é Senhor da sua vida. Os ímpios estão aí negando a Cristo, nós hoje já reconhecemos que Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém, amados? E eu quero encorajar você. Você tem propósito? Tem. Eu tenho um propósito? Tem. Mas lembre-se de fato, o que permanece são os desígnios de Deus. A Bíblia diz que nós fazemos os planos, mas dele vem a última palavra. Provérbio 16 deixa bem claro isso, verso 1. É de Deus que vem o ponto final na história. E cabe a cada um nós crentes saber, estamos crendo na nossa perspectiva ou no propósito de Deus. Pedro não entendia os propósitos de Deus e caminhava em sua própria perspectiva. Segunda verdade que eu queria pensar com vocês, meus amados, é como Deus não prometeria, como Deus permitiria, melhor dizendo, e aquilo que Ele designou, mesmo permanecendo, permeado em meu sofrimento e a ausência de compreensão por parte dos seus. Ou seja, como é que Deus iria permitir uma coisa, né? Como é que Deus de fato não iria permitir aquilo que de fato Ele já designou? Você vê que o próprio Pedro, ele começa a questionar. Ele diz no verso 22, olha como ele diz, olha, que Deus não permita, Senhor, e de modo algum, isso irá acontecer. Como é que Pedro não queria que Deus permitisse, se ele já havia designado? Não é verdade? Ou seja, muitas das vezes nós queremos que Deus altere os projetos dele, pela nossa própria vontade. E o que eu quero mostrar aqui a você, que Deus não vai alterar aquilo que Ele já designou. E mesmo nós não compreendendo, porque muitas vezes o problema da gente não é nem compreender, é não querer a vontade de Deus. Sabia disso? Porque a vontade de Deus se choca com a minha vontade. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que muitas vezes eu não quero a vontade de Deus, não é meramente por falta de compreensão, mas falta de obediência. Eu digo, Senhor, eu não quero ser pastor, eu quero ser um profissional liberal, eu não quero ir para a igreja. E aí lembre-se de uma verdade, como eu disse no início do culto: crente não tem vontade, crente é servo, e tem que procurar saber a vontade do seu Senhor. E Pedro deveria dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, como a oração do Pai Nosso, onde o Senhor diz, Senhor, não seja feita a minha, mas a tua vontade, assim na terra como no céu. Já Pedro dizia, não, Deus não vai permitir, Senhor. Quantas pessoas têm essa mesma perspectiva, né?
Deus não vai permitir que aconteça isso, porque isso é sofrimento. Deus pode permitir o sofrimento, que eu não estou compreendendo o sofrimento hoje, que eu não estou compreendendo tais dilemas hoje, mas eu não fui chamado para compreender dilema, eu fui chamado para obedecer. Amém, amados? E aí Pedro deixa bem claro, Deus não vai permitir, Senhor, que isso aconteça. E aí Jesus disse, voltando-se para ele, disse a Pedro, sai da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. Repita comigo, por favor, diga, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. E aí eu faço uma pergunta, em que consideração você está levando? A de Deus ou a dos homens? Você está montado, solidificado no propósito de Deus ou no desígnio seu, humano? O seu é fadado ao fracasso, o meu é fadado ao fracasso, mas os de Deus são irrevogáveis. Você pode espernear, você pode gritar, você pode orar, mas o que Deus tem na minha e na tua vida, Ele vai fazer. Ah, pastor, eu não quero querer Deus, não tem problema. Jonas também não queria, Moisés também não queria ir. Tantos homens fugiram, mas o Salmo 139 diz, para onde irei, para onde fugirei da tua presença? Se for ao mais profundo abismo, lá tu estás. Se subir às mais altas alturas e colocar lá, de fato, a minha morada, lá estás. Onde é que você há de fugir da vontade de Deus? Onde é que você há de fugir dos desígnios de Deus? Caberia eu e você simplesmente, Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade, o teu querer, o teu propósito, a tua suprema de fato, vontade. Amém? Portanto, eu encerro dizendo o verso, terceiro ponto, meus amados. Os propósitos de Deus são infinitamente além da visão do homem. O verso 23 reitera dizendo, olha, não levam em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Se nós pegarmos o exemplo de Gênesis capítulo 50, o verso 20, você vai ver no apagar das luzes do livro de Gênesis, a conversa entre José e os seus irmãos, e os irmãos como é que diz, ansiosos, preocupados, porque José iriam revidar. Ele disse, não se preocupe não foi vocês que lançaram o Egito, não, foi Deus que lançou o Egito, foi Deus que mandou aqui para preservar. Eu quero dizer aqui a vocês que José teve que ir para o poço sem água, teve que ser atraído, teve que ser perseguido, teve que ter, tentações sexuais, teve que ir para a masmorra, teve que passar tudo, mas em meio àquele sofrimento havia e há um propósito de Deus, havia na vida de José e há um propósito da minha e na tua vida. Nada acontece por acaso. Tudo tem um projeto de Deus, tudo tem um propósito de Deus. E aí eu encerro dizendo aqui a vocês, não vamos, meu amado, ter a perspectiva que tinha Pedro naquele momento, uma perspectiva terrena, uma perspectiva que olhava meramente para o viés humano, mas não para a consideração de Deus. E a gente, na grande maioria das nossas problemáticas, nós estamos a questionar Deus. Questionar Deus, dizendo assim, Senhor, por quê? Porque a morte, porque a doença, porque a pandemia, porque as portas fechadas, e nunca deveria na verdade dizer assim, Senhor, para quê? Para que esse sofrimento? O que é que tu estás tratando comigo nesse momento? É isso que Deus tratou comigo nessa pandemia. Nós temos que enraizar, nós temos que crescer. E se cresce diante de Deus, meu amado, no oculto. Se cresce diante de Deus, meu irmão, no quarto. Se cresce diante de Deus com a comunhão, com experiência, com Deus presente. Amém? E é isso que a gente tem que fazer. E mais do que nunca entender Deus, qual o propósito tem na minha vida?
quando tu haverás de tirar, mas quando tu me levar antes, cumpre cabalmente aquilo que tu tens na minha vida. E aí lembre de uma verdade, você não foi chamado a saber dos propósitos de Deus, você foi chamado a obedecer os desejos de Deus. Questione menos e faça mais. Porque o que tem na minha e na tua vida de questionadores. Jó foi um questionador, mas lá na frente, quando ele começou a questionar Deus, Deus começou a questionar ele também. Ah, eu quero saber isso, aquilo. Quer saber? Eu vou lhe responder. Eu vou lhe fazer só algumas perguntas. Começar só por essa. Jó, tu quer saber tanto, Jó? Tu é tanto metido, Jó? Tu quer saber de tudo? Onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Aí calou logo Jó. A Bíblia diz que Jó pôs a mão nos lábios e não teve o que dizer. Deus não tem a obrigação de dar explicação a mim e a você. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Ele é o Senhor do universo. Ele faz e faz e faz mesmo. E quando Ele faz, não tem o que se questionar, porque Ele é Deus. Só que nós somos muito mais movidos por uma murmuração, por um sentimento de questionamento. E aí, meus queridos, nós temos tal questionamento, porque muitas vezes nós não estamos olhando o viés da história a partir do ângulo de Deus. Nós estamos olhando a partir do ângulo humano. E no ângulo humano, eu não consigo ver os pormenores dos fatos. Deus, enquanto você está aqui em 2020, Deus está trilhões de anos-luz na tua frente. Deus não está fazendo hoje, pensando no hoje, Ele já está pensando lá na frente. E eu estou com um olhar aqui medíocre. Aquilo que a gente aprendeu ontem, acerca de alguém que está vigiando. O vigia enxerga lá na frente, com visão de águia. Deus está lá na frente dizendo: Marlene, tu não está entendendo, Nalva, tu não está entendendo, Alexandre, tu não estás compreendendo nada, Zé Maria, muito menos. E ele diz: eu estou compreendendo porque eu estou fazendo isso. Que eu possa deixar de ser um questionador e ser um adorador. A gente viu isso na vida de Abacuque, né, Ana Lívia? Iniciou como um questionador e terminou como um adorador. Eu preciso ter isso na minha vida, a marca não de um murmurador, mas de um adorador. Por fim, meus irmãos, eu queria que nós estivéssemos encerrando, lembrando que os propósitos de Deus, na maioria das vezes, não são explicáveis, mas são irrevogáveis. Diga comigo, os propósitos de Deus, na maioria das vezes, não são explicáveis, mas são irrevogáveis. Amém? Outra verdade, não somos chamados a saber tudo, mas a obedecer em tudo, em qualquer situação, sabendo que apenas Ele é o Senhor da história. Que Deus te abençoe e que verdadeiramente nós não venhamos procurar saber o que é o propósito de Deus, mas saber que o que Ele tem é irrevogável, porque só Ele é Senhor. Amém? Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, por favor. Queria que a igreja estivesse de pé para a gente estar orando.